Bom dia, pessoal. Já começou a... Algumas pessoas já estão se conectando. O pessoal já está se conectando aos pouquinhos. E é isso aí. Hoje a gente vai ter um assunto muito importante, muito bacana, né? Até vinculando essa pandemia, né? Deixa o pessoal ir entrando na nossa conexão, na nossa live de hoje. E a gente acaba até passando algumas informações que vai ser bem interessante. Só um minutinho só que já tá. Bom dia, Flavinha. Bom dia, André. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Mica. Bom dia, Esdras. E aos pouquinhos estão se conectando as pessoas, né? Só um pouquinho. O Fernando já deve estar se conectando também. E hoje o assunto acaba sendo um assunto bem interessante, acho que para todos os segmentos, né? E que assunto hoje falando de redução, né? A palavra redução é uma coisa muito bacana, né? E interessante fazer redução sem perder qualidade, né? Que acaba sendo o foco maior, acho que de todas as pessoas, né, que tem plano de saúde, né? As pessoas têm plano, não quer deixar de ter plano e quer reduzir custo. Isso que acaba sendo o foco hoje não só do brasileiro, né, de todos que podem, né, optar por ter o plano e reduzir um pouquinho o custo. Deixa eu ver se o Fernando já está entrando na nossa conexão também. Acho que ele já deve estar. Deixa eu ver se ele já está online. Eu acho que ele não está online ainda. Deixa eu ver se a gente consegue colocar aqui alguma informação, alguma coisa bacana. Ó, o Fernando acho que acabou de se conectar conosco. Fernando, acho que agora vai. Ô, Fernando! Ô, Serginho, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Fernando? Bem, graças a Deus, e você? Perfeito. Mais um final de semana chegando, mais uma sexta-feira da Mas, nossa live. sim, é um momento tão esperado da nossa live, né? Verdade. Tá me ouvindo perfeitamente, Fernando? Muito bem, perfeitamente. Legal, então. Aqui as pessoas estão se conectando, né? Aos pouquinho tá entrando umas pessoas até diferentes hoje, que é bem legal. E até hoje o assunto, Fernando, vai ser um pouquinho focado em redução de custo, né? Sim, Reduzir custo em qualquer segmento, na pessoa física, na pessoa jurídica, a né? gente Muito focado. teve bastante pergunta, né, durante a semana, né? Isso, Fernando, isso que nós até voltamos um pouquinho, que semana passada nós falamos um pouco sobre esse assunto de redução. E até Sim, nós estamos dando uma segunda parte, até mesmo por causa das perguntas que chegaram durante a semana. sim, sim. E é isso E aí, quem Fernando. tiver online e também quiser fazer uma pergunta, né, Sérgio? Pode fazer, né? Isso, isso é muito importante, porque acaba compartilhando e participando um pouquinho da nossa live também. Né? Então, Correto. vamos falar um pouquinho, Fernando. Até hoje, nessa época de pandemia, principalmente, sempre é bom reduzir, né? Mas nessa época de Sim. pandemia acaba sendo um foco ainda maior, né? Então, de que forma que as pessoas conseguem reduzir, né, sem perder qualidade, que acaba sendo um foco maior? O que acontece, Serginho? Como a gente falou na outra live, né? Eu costumo dizer que plano de saúde é como se fosse um plano de celular, de TV a cabo. Quem está dentro há mais tempo, provavelmente vai estar pagando mais caro do que quem for entrar num plano novo, por exemplo, entendeu? Certo. Por que isso? Tem os reajustes anuais, os reajustes por faixa etária, né? Tudo calculado pela sinistralidade que você teve na sua carteira, na sua empresa, né? Da massa. Então, tudo isso vai influenciar no aumento, tá certo? Então, assim,
sempre vai haver alguma alternativa para a gente fazer uma redução de custo, tá? Nós estamos aqui preparados para ir até o mercado, a gente trabalha com todas as operadoras, né? Então, é que tudo depende da sua idade, do local da sua empresa, né? Muita gente não sabe que no interior, por exemplo, tem uma tabela diferenciada para plano de saúde, né? Às vezes teve uma mudança de endereço do CNPJ da empresa, né? E a pessoa continua naquele plano, por exemplo, Sérgio. Então, Certo. ele está utilizando a tabela São Paulo. Mas, como Entendi. ele mudou, vai, para Jundiaí, um exemplo, hoje ela pode entrar num plano com uma tabela de Jundiaí interior, que é mais barato. Aí você vai perguntar, mas Fernando, por que que é mais barato, né? Uma tabela no interior, assim, por exemplo? Porque a operadora, ela tem em mente, acredita que você vai utilizar os hospitais da praça, da cidade do interior, entendeu? Entendi. E não aqui de São Paulo. Então, os hospitais aqui de São Paulo são mais caros do que os hospitais das praças, das cidades. Mas, por exemplo, você está numa cidade perto aqui, é rapidinho. Entendi. Subterfúgios que a gente pode utilizar, Entendi. Sérgio. É muito importante os clientes da gente, né? Os futuros clientes passarem os dados que a gente pede. Esses dados Tá. são de suma importância e só para fazer essa consultoria, entende? Então, se faltou alguma informação, pode ser que eu Tá. estou te dando um valor que não vai ser o compatível com o que poderia ser, entendeu? Entendi. Fernando, a sua imagem está um pouquinho distorcida para a gente. E a sua voz está falhando às vezes um pouquinho. Será que pode ser a conexão, alguma coisinha assim? Acredito que pode ser a conexão, Sérgio. Deixa eu Você dar uma está me olhada aqui, deixa ouvindo? eu trocar. Você está me. Tá. Improviso é assim. O ao vivo é assim, né? A gente está sempre tendo uma melhoria, né? Não adianta a gente fazer, né, a live e às vezes está faltando alguma informação, ou vir picotadinho, alguma coisa. Então é bacana, né? Se vocês também tiverem alguma dificuldade na imagem, no áudio, vão me falando. Ô, Fernando, Melhorou? agora ficou bacana. Ficou melhor ainda. Que Olha, bom. perfeito, Fernando. Até uma pergunta que veio, né, para nós, até durante a semana. As pessoas sênior, acima de 59 anos, né, que acabam entrando num patamar, às vezes fica até mais barato num plano sênior do que usando o CNPJ. Isso é verdade, Fernando? Ah, com certeza é verdade. Por quê? A operadora, ela vai verificar o risco da contratação, tá certo? A pessoa não tem nada, não tem nenhuma doença pré-existente, mas conforme passam os anos, o risco para as operadoras aumentam, tá certo? Então, em todas elas, cada uma tem um limite de idade. Ou é Tá. 65, ou é 75, depende da operadora, tem um limite de idade. Existe a possibilidade da contratação de um plano sênior, que é voltado para essas pessoas da terceira idade, certo? Vai perder um pouco de rede? Vai perder um pouco de rede. Mas não quer dizer que você vai estar mal atendido, tá? Você vai ter um atendimento muito bom, voltado para você da terceira idade. E eu não estou falando apenas do Prevent Senior, que a maioria das pessoas já tem em mente o Prevent Senior, né? Sou da Isso. terceira idade e tal. Ah, o plano melhor vai ser a Prevent Senior. Não tem só a Prevent Senior. Existem outras possibilidades para as pessoas de terceira idade que serão valores menores até e com uma qualidade igual ou maior à Prevent Senior, né? Então, depende também de onde a pessoa está residindo, esse tipo de coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: existem possibilidades. Não é só uma possibilidade. Dá para baixar? Dá para baixar. Depende do perfil do cliente. Por isso que eu torno a falar, as informações que a gente solicita é muito importante para a gente fazer essa consultoria. Entende? Legal, legal, Fernando. Referente a recém-nascido, que veio uma pergunta para nós, né? O Certo? recém-nascido acaba tendo algumas dificuldades de ter um plano para menos do que 6 meses, né?
E a orientação é que sempre o pai ou a mãe, né, que seria um responsável acima de 18 anos, esteja dentro de um plano, né, para realmente, né, ter um precinho bom, alguma coisa do tipo. Porque só para criança abaixo de 6 meses fica um pouco mais restrito, né, Fernanda? Fica. Na verdade, você quase não tem nenhuma possibilidade de fazer até em planos individuais, tá certo? Então, assim, a gente recomenda que sempre se possível, o maior responsável entre no plano junto, para poder fazer essa contratação. A criança menor de 5 anos, se você for fazer um plano individual, você não consegue fazer, Tá, tá certo? Tem uma ou duas que aceitam, mas a burocracia é muito grande. Dá para fazer? Dá, só não sei se vai te atender, tá certo? legal. Agora, se a mãe ou o pai entrar, aí essa criança ela vai entrar sem burocracia nenhuma, porque o titular é o maior, Certo. entende? Então essa é a coisa, é a jogada. Eu preciso fazer um plano para o meu filho que é recém-nascido, eu não tenho. Então eu obrigatoriamente tenho que entrar para dar um plano de qualidade, Tá. entende? Essa visão que as pessoas têm que ter. Não tem plano de saúde que faz para crianças abaixo de 5 anos, ok? Salvo algumas hipóteses que não sei se vai se enquadrar no seu perfil, né? Mas é uma tentativa, Serginho. Entendi. E se a pessoa está no plano físico, né? Pessoa CPF, só ela, a mãe, na verdade, e o filho. Porém, ela tem um CNPJ que é um MEI, né? A partir de 6 meses ela já pode estar usando. É uma forma de economizar também, ô, Fernando? Sem dúvida, sem dúvida. É uma forma de economizar sim. Porque hoje, Sérgio, como a gente já tinha falado nas outras lives, basicamente o plano de saúde ele é voltado para a empresa, tá? Mesmo que seja um MEI, tá? Então, você tem a partir de duas pessoas o leque das operadoras e a qualidade das operadoras também mudam. Eles vão ser ampliados. Você vai ter mais opção, entendeu? Tá. Então, é o perfil. Se a pessoa tem o CNPJ, a gente sempre indica que ela vá fazer isso. Porque também os reajustes são um pouco mais baratos também, tá certo? Tá. Não é uma regra, existem exceções, porque, como eu te falei, depende da sinistralidade, da carteira e tudo mais. Mas, via de regra, é mais barato, entendeu? E a Tá. qualidade é muito melhor. Por exemplo, uma GNDI que hoje está arrebentando no mercado aí, que ela tem Tá. plano de qualidade mais barato, né? Notre Dame Intermédica. Você não consegue fazer esse plano individual. Tá. Você vai conseguir fazer esse plano individual numa outra categoria, talvez, se você for formado. Certo. São os planos de adesão, tá certo? Só que aí depende, você não consegue fazer qualquer coisa. Por exemplo, você tem que ter uma formação que a entidade, né, que o sindicato da sua formação tenha disponível a contratação de um plano da GNDI, do MAMIL, entendeu? É o Tá. único modo de você conseguir fazer. Porém, esses planos são um pouco mais caros e o reajuste um pouco maior também. Por isso Entendi. que eu falo, façam, tem um CNPJ, quer contratar um plano de saúde legal? Faça um MEI. Tá. Porém, o MEI, você precisa ter o MEI aberto em 6 meses, tá? Para depois fazer a contratação. Mas aí que tá, nos procure. A gente vai orientar como você fazer uma contratação, que você pode ficar esses 6 meses esperando dar o tempo do MEI, você cancela esse plano e faz o plano do MEI. Então você não fica descoberto, tá? Tá. Enquanto isso, esses 6 meses que você está utilizando aqui, você já está contando para a carência desse outro plano do MEI. Então, quando você fizer o MEI, você já vai entrar com uma carência muito reduzida, Legal. entende? Não, perfeito. E outra coisa também, Serginho, já nesse gancho que é legal falar, Lógico. é assim, compra de carência não é obrigação das operadoras a comprarem, tá certo? A ANS, ela não determina a obrigatoriedade de comprar carência, salvo acima de 30 vidas, Tá. ok? Acima de 30 vidas é obrigado a comprar, abaixo não é. Então, o legal é a gente fazer a pessoa, por exemplo, eu tenho um plano de saúde, eu estou saindo da empresa, porque nesse tempo de pandemia, né, Sérgio, tá difícil. Muitas, Verdade. muitas pessoas estão se desligando das empresas.
Você não pode ficar 30 dias sem plano de saúde, não pode ter essa janela. Se tiver essa janela de 30 dias, você não vai ter as suas carências aproveitadas. Então, se você já sabe que vai ser desligado, ou se você foi desligado e corra, nos procure, porque aí a gente vai orientar para que você tenha a sua carência aproveitada. Se passar de 30 dias, não aproveita a carência, Tá. ok? É um alerta muito importante, né, Fernando? Dos 30 É, dias, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, daqui a pouquinho, daqui 6 meses, eu vou e volto com um plano, mas vai voltar com a carência de contrato normal, né? correto, correto. A mesma coisa, por exemplo, se você casou, você tem 30 dias para colocar o seu cônjuge no plano, senão ele entra com carência. Você teve um filho, você tem 30 dias para colocar o seu filho no plano de saúde, senão entra com carência. Então, esse tipo de coisa é que nós estamos aqui para orientar com os nossos clientes. A obrigatoriedade de saber do plano de saúde é nossa, não do cliente. Então, nós é que vamos posicionar, certo? Entendi. Só uma coisa também, Serginho. Essa semana me perguntaram assim, um cliente, um possível cliente, futuro cliente vai ser, tá fechando o plano, falou assim, Fernando, eu quero um plano bom e barato. Plano bom é aquele que cabe no seu orçamento. Tá. O negócio é não ficar sem plano de saúde, tá? Porque qualquer plano que seja vai ser melhor do que o SUS, com Entendi. certeza. Porque tem gente que fala assim, eu quero um bom, o barato, mas esse barato, às vezes, ele é longe, né? Às vezes não Isso. vai atender a pessoa, né? Então tem que ser, pegar o perfil realmente e ver o que seria o melhor, né? O barato, mas que atenda, que seja mais próximo, que vai atender a pessoa para qualquer situação. O custo-benefício, Isso. Acaba né? sendo esse o foco maior, né? É, o que mais a gente encontra aqui, né, Sérgio? Ah, eu quero que meu plano tenha o Einstein. Eu quero ser. Mas você utiliza muito? Não, eu não utilizo, graças a Deus. Então por que que você vai pagar um valor tão caro no plano de saúde se você não usa o hospital? Certo. Então, um plano abaixo do Einstein e do Sírio, você já tem Oswaldo Cruz, já tem Samaritano, você já tem São Luís, que são hospitais de ponta também, só que cai vertiginosamente, entendeu? Entendi. Então, nós estamos aqui para te indicar o melhor custo-benefício. Aí vai de você querer ou não, tá certo? Mas a gente vai expor as situações para você, né? Legal, bacana. Uma pergunta que eu anotei que veio durante a semana, até pegando esse gancho de adesão que você comentou, Fernando, a pessoa colocou: o adesão ele acaba tendo uma opção de um plano maior e melhor para uma pessoa, né, dentro do plano. Sim, Se ela sim. não tiver formação acadêmica, não tiver vínculo com nenhuma empresa, não for servidor público, não tiver nenhum acesso, mesmo assim, tem alguma entidade ou alguma opção que consiga estar fazendo para essa pessoa por ser adesão? Olha, existem algumas opções de fazer essa contratação. Talvez não vá ter uma operadora que você queira, porque é muito limitado, tá certo? Mas o importante é sempre falar com a gente, porque alguma alternativa a gente vai arrumar, né? Certo. Porque individual é a única alternativa de você ter um plano Amil, Sul América, GNDI, Bradesco, dependendo da entidade que você for filiado, né? Então nós estamos aqui para te indicar, olha, você tem essa possibilidade, essa e essa. Se você não for filiado, no momento da contratação, a gente conversando com o cliente vai fazer a filiação dele, Entendi. entende? Então ele não vai ter trabalho nenhum. Isso tudo a corretora vai fazer por ele. Legal, bacana, Fernando. E até alguma informação que veio também durante a semana falando que se vai ter alguma live falando alguma coisa de alguma operadora específica ou focado com algum profissional de alguma outra operadora. Você sabe se tem alguma coisa no forno aí para a semana que vem ou para outra, ou alguma coisa nas próximas lives? Tem sim. Olha só, como nós estamos um tempo já no mercado e a gente é muito bem visto pelas operadoras, principalmente pelas maiores operadoras, a gente tem parcerias com elas, Legal. né? Então agora, semana que vem, a gente está agendando uma live com o nosso gerente comercial da Omint. A Caramba. Omint, né? A Omint é uma das maiores do mercado, né? Então, vai ser muito legal, muito proveitoso. Quem quiser saber mais dos produtos Omint, é a oportunidade.
Você vai ver que vai caber no seu bolso também. Às vezes você não, o Mint é muito alto, é muito caro, não dá. Às vezes cabe no seu bolso. É que você não teve a oportunidade de fazer a cotação ainda. Então, se você se der a chance, você pode se surpreender. E aí é um outro patamar. É uma outra coisa, certo? Outra coisa que vai ser legal também, não nessa sexta, na outra sexta, a gente está fechando também com a nossa gerente comercial da GNDI, Que legal. tá? Então ela também vai vir aqui, é um dos nossos carro-chefes, né? Que o pessoal tá gostando muito. Ela foi totalmente reestruturada, não é mais aquela intermédica que todo mundo fala, puxa, intermédica é ruim. Não, ela houve uma fusão com a Notre Dame, que era uma seguradora. Então veio um grupo americano e comprou a Notre Dame e a intermédica juntou e aí ela estruturou totalmente. É um outro plano. Então, esse preconceito que você tem na sua cabeça de intermédica, pode esquecer. Ela mudou totalmente e vale a pena conferir. A rede própria está muito boa. Para quem quer um plano mais econômico, que só tem a rede própria, não vai faltar. Ela está em todas as regiões de São Paulo, norte, sul, leste, oeste, grande oeste, litoral, interior. Pra você ter uma ideia, no interior, em Jundiaí, o melhor atendimento é a GNDI, Que né? bacana. A Mil tá tentando chegar lá, que ela comprou a Soban, que era de lá. Então tá tentando chegar, ainda não chegou. Legal. Porque a Notre Dame, como ela se reestruturou antes, ela tá muito melhor. A Mil também foi comprada por um grupo americano, né? Mas como a GNDI foi incorporada antes, ela está muito mais estruturada, com muito mais capacidade de atendimento para cliente, tá? O que tem que entender é o seguinte, eu sempre falo, Fernando, esse plano não é muito bom. Por que que não é muito bom? Eu fui marcar uma consulta com o médico, parece SUS, só tem para daqui 2 meses. Poxa, mas não é o plano. Você está querendo passar naquele médico. Às vezes eu tenho um outro médico um outro médico da mesma competência que o outro que você quer e tem uma agenda menor. Então não é o plano de saúde, é a forma que você está utilizando o seu plano de saúde. Isso é uma outra coisa que a gente costuma fazer. A gente costuma orientar o cliente a utilizar o plano. Entende? Não sair utilizando indiscriminadamente, e sim utilizar da forma correta. Entende? Então, esse tipo de coisa é muito bom salientar para que as pessoas tenham esse discernimento, né? Entendi. É um quebra de paradigma, na verdade, né, Fernando? Mas a pessoa tem um hábito só com aquele profissional. E por algum motivo, aquele profissional, que nem você falou, tem uma agenda um pouco cheia, ele não quer. E aí, se aquele profissional não trata, o plano não serve. Mas não é o plano, e sim o profissional. O Né? profissional. É um pouco mais Isso. requisitado, ou outros É. profissionais que às vezes é um pouco menos competente do que a pessoa normal que ele está acostumada, né? Isso. E na verdade, isso acontece também na parte de hospital, Sérgio. Que muitas vezes o hospital tá cheio, certo? Aí a pessoa fala, pô, esse plano que você me vendeu aqui é muito ruim. Eu fiquei 5 horas esperando para ser atendido. Mas não é o plano, entendeu? É o hospital que naquele dia tava cheio, por exemplo, entendeu? Então, esse tipo de coisa que você tem que ver. Fernando, eu fiz a GNDI, demorou 10 dias para liberar um exame para mim. As pessoas não sabem, mas a ANS ela determina que para exames especiais e mais complexos, a operadora tenha pelo menos 15 a 20 dias para fazer a autorização. É Tá. claro que isso não acontece, tá? As autorizações é antes. Mas só para elucidar, para informar o cliente que existe esse tempo de liberação. Então, por exemplo, às vezes você tem que fazer por exemplo, um exame que vai usar um determinado material. Esse tempo é utilizado para fazer cotação Certo. desse material, entende? Por isso que às vezes demora alguns dias para dar a autorização. Mas vai ser autorizado, porque se tiver dentro do hall da ANS, vai ter o atendimento. Tá Entendi. certo? É obrigado pela ANS. Tá? E voltando nesse negócio da economia, Sérgio, a utilização correta do plano de saúde vai determinar muito no valor que você vai pagar de reajuste.
Tá. Muitas vezes eu tô com uma dor de cabeça, eu vou no pronto-socorro. Consulta de pronto-socorro é o dobro da consulta eletiva, tá certo? Então, às vezes você nem precisaria estar indo. Mas eu vou lá pegar um atestado, vou pegar uns dias do meu trabalho. Você está pagando um valor muito mais alto, Tá. tá certo? Eu tô com dor de cabeça, eu já vou direto no neuro. Mas para que você vai no neuro? Você sabe se essa dor de cabeça que você tá tendo é pro neuro? O certo é você passar num clínico geral. Esse clínico geral vai te analisar e vai te encaminhar corretamente. Certo. Entende? Então não é que para não utilizar o plano, é para utilizar o plano, mas utilizar da forma correta, né? Entendi. Porque isso vai ser bom para o seu bolso futuramente, entendeu? Entendi. E até uma outra pergunta, só, Fernando, a gente até vai meio que finalizando nossa live de hoje. É, Aham. por qual motivo que a medicina de grupo, né, costuma ser um pouco mais em conta do que seguradora, Fernando? Então, o que acontece? Medicina de grupo pode ter rede própria. Hum, Seguradora não. Não tem rede própria, tá certo? Mas isso não quer dizer que a medicina de grupo, que as pessoas têm medo disso, tá? uhum, Tem rede própria, eles vão me jogar para rede própria e não vão deixar eu ter atendimento onde eu quero. Não, isso não tem nada a ver. Você vai ter atendimento onde tiver o atendimento da rede credenciada. Mas o diferencial da seguradora e da medicina de grupo é esse. Cada um pode, a medicina de grupo pode ter rede própria e seguradora não, tá? entendi. Então muita gente utiliza a rede própria porque gosta. Isso barateia o custo de uma Certo. rede de terceiros, que é o caso da seguradora, entendeu? Ah, perfeito. Basicamente é isso. Mais ou menos isso que acaba acontecendo, então, na área de plano de saúde, então. É isso aí. É que Perfeito, falta Fernando. conhecimento, nós estamos aqui para isso. Para tentar orientar da melhor forma, né? Correto. Perfeito, Fernando. Então, na verdade, nós estamos finalizando, né? Até agradeço, né, o seu tempo, o seu conhecimento em passar um pouquinho para a gente também, que é sempre muito bem-vindo. E então, semana que vem, provavelmente tem uma novidade, seria o gestor da Umint, é isso? Correto. Antes da gente ir embora, Serginho, Uhum. cabe ressaltar também o nosso programa de indicação premiada, hein? Legal. Como funciona, Galera, Fé? é assim, é uma renda extra para você que tá em casa, que você não tá trabalhando, coisa e tal. Se você me indicar para Panaceia um cliente e fechar, nós vamos dar uma parte da primeira parcela para você. Legal. Então, isso é uma renda extra para quem perdeu o emprego e não sabe o que fazer, estou em casa, tal. Não custa nada. Indica pra gente as pessoas que Legal. podem ter interesse. A Entendi. gente fechou o plano, uma parte da primeira parcela vai ser destinada para essa pessoa que indicou. E Só para ó, indicação. só da indicação. E é uma boa grana, Uhum. né? Perfeito. Entendeu? Então, qualquer coisa, entre em contato com o Sérgio, entre em contato aqui pelo site da Panaceia Seguros, né? Lá tem os contatos. Pode procurar o Sérgio, o Fernando, o Murilo, né? Que é o meu sócio também. Então, nós estamos aqui para ajudar você não só com o seu plano de saúde, como também fazer um trabalho social para ajudar as pessoas que, infelizmente, perderam o emprego nessa pandemia louca que a gente está passando. E não é pouco, viu? Dependendo da indicação, dá para ganhar uma boa grana. Que excelente notícia, né, Fernando? Principalmente nesse momento que está todo mundo querendo uma graninha extra ou alguma coisa do tipo para Sim. somar, né? A Panaceia está muito preocupada com você, com essa pandemia. Então, o que a gente puder ajudar, a nossa forma de ajudar é essa, entendeu? A gente não faz live de música sertaneja, nada. O nosso nicho é esse, é ajudar com o pouco que a gente pode, mas a gente vai ajudar também. E no site, se quiser entrar para conhecimento também, qual o site que a pessoa pode estar entrando, Fernando? Então, é www.panaceaseguros.com.br. Legal, Lá a gente está mudando o site, está reestruturando, mas pode entrar lá que está no ar ainda. Lá tem os contatos, né? legal, Tem aqui vou pedir para depois colocar o seu contato, seu e-mail. legal. Coloca para as pessoas entrarem em contato com você também. Lógico, Essa live vai estar disponibilizada já lá no YouTube, no canal do YouTube. tá? Também vai ter os contatos da Panaceia por lá. E é fácil de encontrar a gente.
Perfeito. Faz um teste que você vai ver que vai ser vantajoso. Tá ótimo, Fernando. Mais uma vez, agradeço e semana que vem estamos juntos novamente. Sem dúvida. Pode contar comigo para o que daí vier. Beleza, Fernando. Obrigado mais uma vez, cara. Um abraço. Grande beijo. Tchau, Tchau. tchau.